Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. Podem ficar sentados mesmo. Em Gênesis 6, versículo 15. Aleluia. Essa é uma aula, um ensino que o Senhor Deus me ensinou no meu coração para trazer para a igreja do Senhor. Amém? Amor. E para o nosso canal Devote 2 Missionário Guarda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aleluia, glória a Deus. Espero que, com certeza, você vai ser edificado com esse estudo bíblico. Amém. Se quiser participar também das perguntas aí depois, eu estarei respondendo quando o irmão ou a irmã perguntar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não tem como usar esse Bluetooth. Vamos sem mesmo. Aleluia. E os alunos de Cristo aqui para me ajudar. Glória a Deus. Como é que é o título da aula de hoje? Alguém se lembra? Qual é o título da aula de hoje? Glória a Deus. Eu vou começar, os irmãos terminam, tá? As últimas Batidas do martelo de Noé. Vou falar de novo. As últimas Marteladas de Noé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos ler Gênesis 6,15. Vou pedir ao irmão Samuel para ler comigo, porque hoje nós vamos participar dessa aula todos. 6, capítulo 6, versículo 15. E desta maneira a farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Então, o que Deus ordenou a Noé que fizesse uma Arca. arca. Mas antes ele disse assim que era para Noé lançar o quê? Uma palavra de juízo. Noé lançasse uma palavra de juízo para aquela nação. Aleluia. Então aqui foi falado, foi dito aqui, está escrito na palavra do Senhor, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de altura e de largura e 30 de altura, que equivale, gente, a 135 metros de comprimento. Está imaginando aí na sua cabeça? 22,5 de largura e 13,5 de altura. Algum irmão aqui já foi a algum campo de futebol? É mais ou menos então. Maracanã. Mais ou menos isso. Aquele lá de Belo Horizonte, o maior que tem lá, esqueci agora. Mineirão. É maior. Serra Dourada é maior. Hã? Serra Dourada é maior. É maior, não sei, essa aí eu nunca fui, não. Oh, glória a Deus. Então, às vezes você faz, aleluia, algumas apresentações de cantores, gospel, e a gente aí vai e conhece esse lugar, que é um dos campos de futebol que são bem grandão. E agora eu vou fazer uma pergunta tão óbvia. Janaína, qual a maior embarcação mencionada na antiguidade, na Bíblia? A maior embarcação. Ajuda ela aí. Pede para os universitários ajudar também. Maior embarcação. A maior embarcação da antiguidade. Da antiguidade. Arca de Noé. A Arca de Noé. Muito bem. Uma das maiores, naquela época foi a única. E essa embarcação é a Arca. Foi a primeira do mundo construída, porque antes... Era maior que o navio Titanic? Não, o Titanic era maior. Uma das maiores,
daquela da antiguidade. Titanic já é mais da nossa É era, né? Foi feita na mão. Não era moderna, né? Mas a arca foi feita toda na mão. Todinha. Eu tinha trazido um recurso aqui para a gente ouvir os barulhos. Amor. Eu esqueci de colocar um tudo aqui, mas não tem problema não. Que arquitetura muito bem trabalhada, né, irmão? Muito bem trabalhada. É maior que um campo de futebol, o maior campo de futebol que você conhece. E ela foi construída com a melhor madeira de Deus. Se nós formos ler aqui em Gênesis, capítulo 6, diz que a melhor madeira, a madeira de bupim, pensa na melhor madeira que você conhece hoje, ela é mais ainda do que a que você conhece. Uma madeira resistente. Qual era o objetivo de construir? Qual é o objetivo da arca, assim, da construção da arca? Não estou falando de salvação. Eu estou falando assim, por que foi construída aquela arca de madeira, né? Ela foi construída para ficar estabilizada, estável nas águas. Ela não foi construída com motivo para navegar, como os navios. Ela foi construída para ficar bem estabilizada, né? Bem estável por cima das águas. Ela ficava ancorada? Oi? O navio ficava ancorado? Ou não? Não era ancorada, porque não tinha como ancorar. Quando Deus disse que ele tinha se arrependido de ter criado o homem. Gente, Deus se arrepende. Ele se arrependeu ali de ter criado o homem. Então, ele deu essa palavra para Noé. Uma palavra para ele falar para o povo. Uma palavra de juízo para aquela época. Por quê? Vou chegar lá, viu? Você perguntou. Por que essa palavra de juízo? Ele deu essa palavra de juízo para Noé, para que ele lançasse para aquelas pessoas que estavam ali. E Noé apregoou. E Noé falou. E Noé, cada martelada que Noé dava ali, a cada vez que ele pegava uma madeira para moldar, estou lembrando a palavra certa, para esculpir, talvez assim melhor, né? Então, cada vez as pessoas passavam e diziam assim, que homem louco é esse? E tem uma curiosidade. Antes, nunca tinha o quê? O que nunca tinha acontecido até ali? Os irmãos sabem? Chuva. Nunca tinha chovido? Nunca Não tinha chovia na chovido. As pessoas não conheciam Chuva. Muito bem, um dilúvio, né? E Noé dizia que ia haver um dilúvio sobre a terra, para as pessoas se arrependerem. E as pessoas viam ele construindo aquela arca, batendo, dando as marteladas, talvez o martelo não era igual o que nós conhecemos hoje, mas ele estava ali trabalhando, cada dia mais dando uma martelada e construindo a arca, aleluia, com uma ordem do Senhor. Professora Kênia, Aleluia. participando um pouquinho, essa foi a mensagem mais absurda para o povo antediluviano, porque não chovia. Então, Noé foi taxado, né, amor, como um velho caduco. E faça a pergunta para eles, quanto tempo durou essa mensagem? Sim, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu chego lá, né? Então, quero dizer também que a arca é um formato retangular. Eu estava lembrando que às vezes aquele lote, né? Não sei quantos metros que tem, mas eu já vi lotes que tem 17, 18 metros de comprimento, de largura, né? Mas olha aqui, 135 metros de comprimento. Pensa. Acho que eu não dava conta de andar assim, na arca, não, fazer caminhada. Não dava não. Sabe quantas toneladas ela tinha capacidade? Quantas toneladas? Qual era o peso que ela tinha a capacidade de suportar a arca de Noé? Os pesquisadores dizem que, aleluia, 14 mil toneladas. Sabe o que é isso, irmão? 14 mil toneladas.
os animais, né? Macho e fêmea, como o Senhor disse. O Senhor disse assim, ó, aleluia, tinham 2 de cada espécie imundo e 7 de cada espécie limpo, para alimentação e também para o sacrifício, para sacrificar, para perdão dos pecados. E ali também havia muitos suprimentos, comida para dar para aqueles anos todos. Aleluia. 6 meses. Noé passou. A duração foi 6 meses. Glória a Deus. De dilúvio, né? Perdão, professora, não entro nesse detalhe. Glória a Deus. Então, quando Noé passou construindo a arca, quanto tempo? Alguém já leu? Quanto tempo Noé passou construindo a arca e lançando aquela palavra para o povo, sendo chamado de doido? Quanto tempo? Quantos anos, Sassá? 120 anos. Pensa. 120 anos. 120 anos. Ele perguntava, cortava, Professor, pregando por 120 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pregando só tábua no Evangelho também. Sim, professora, a pergunta... A pergunta é a seguinte. Glória a Deus. Aleluias. Quantos dias e quantas noites eles passaram dentro da arca? Oi, essa pergunta é curiosa. 120 anos construindo e levando a mensagem para aquele povo. Quantos anos eles passaram dentro da arca? Quantos anos não? Quantos dias eles passaram? Quantos dias? 30 anos. Não, quase. 40. 40 anos não. 50. 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Foi a duração da chuva. A duração da chuva. Isso. Mas aqui tem explicando também, né? Que eles permaneceram na arca por mais ou menos 370 dias. Mais ou menos um ano. pouco mais de um ano. Sim. Meu Glória a Deus. Eu estou explicando isso tudo. Lá na terra, absorver aquela água toda. Agora eu vou fazer a pergunta para a irmã Cláudia. De qual material foi construído a arca? De que foi construída? Foi construída, vou falar 3 coisas. Letra A, de plástico, não existia plástico. Não existia. De pano, Existia. de pedra ou de madeira? Madeira, glória a Deus, isso mesmo. Ela foi construída de madeira. Lembre-se disso durante toda essa mensagem. Madeira. Agora eu vou perguntar para o Sassá. Vou perguntar para o irmão Assis. Aí, irmão Assis, quantas pessoas entraram na arca? Quantas pessoas entraram na arca? Noé pregou. Noé, seu filho e suas noras. Sim, 8 pessoas. 8 pessoas entraram na arca. Diante daquela multidão de pessoas que viram Noé construir a arca, que ouviram Noé levar aquela mensagem. Uma mensagem... 8 pessoas somente entraram na arca. Professora, é uma coisa que a gente pode analisar e conjecturar com certeza, que a mensagem da construção da arca, além de passar de boca em boca, né? Aliás, lá na terra tal, tem um velho falou que vai chover. Ah, mas vou lá conhecer. Ali eu sinto que virou um ponto turístico para aquela época. Não existia a palavra turista naquela época, mas o pessoal virou aquela peregrinação para conhecer a maior embarcação da época, né? Então, foi um espanto. E além do espanto, né, de admirar, poxa vida, e ainda
de esnobar, chamando ele de velho caduco. Então, é uma coisa muito super interessante, né, amor? Sim. E aqui eu gostaria de voltar um pouquinho no capítulo 6. Aleluia. Vou ler uma parte aqui para os irmãos. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram o quê? Filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes sobre a terra. Por quê? Porque os filhos casaram com as filhas. O que quer dizer isso? As filhas de Caim. Aleluia. Estou certa, professora? Pode me corrigir. Aleluia. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Aleluia. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruireis sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. Porque me arrependo de os ter feito. Porém, o Senhor Deus achou graça sobre Noé. Achou graça de Noé. Aleluia. Ele era um varão justo e reto. Aleluia. Em suas gerações. Noé andava com quem? Com quem que Noé andava? Com Deus. Com Deus. Sim, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus se arrependeu de ter criado o homem. E deu a ordem para Noé. Como era naquele tempo? Aleluia. Vou pegar aqui o versículo para nós lermos, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 6. Aleluia, Senhor. E a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lá nos Estados Unidos tem uma réplica. Tem uma réplica da Arca de Noé, igualzinha em todas as dimensões, igualzinha, as pessoas vão lá para ver essa arca. Mas, Samuel, por que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Porque o homem era maldoso. O homem era maldoso. A irmã Tátia também pode participar. Por que Deus quis destruir, aleluia, o homem? Por que Deus se arrependeu? Porque os pensamentos do coração do homem eram maus. Os pensamentos eram maus. Sim. Estou tentando achar um versículo aqui. Eu não estou conseguindo achar, mas eu quero dizer assim. Em 2 Coríntios 4:4 diz assim, que Deus, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Aleluia. Quem é o Deus desse século? O Deus desse século, com D minúsculo, é Satanás. O Deus desse século. É o Deus desse século, é o Deus daqueles séculos, e hoje em dia quem está reinando? A Bíblia diz que o mundo jaz aonde? Do maligno. Maligno. Nós estamos chegando quase no lugar onde eu quero chegar.
dele, ele repetia a mesma palavra, para que houvesse salvação para aquele povo. Noé não economizava nas palavras. Noé não economizava o tempo que ele tinha para construir a arca, porque foi Deus que mandou. Noé não economizava na sua intimidade com o Senhor. E Deus se alegrava de Noé. Será que Deus tem se alegrado de mim? Será que Deus tem se alegrado de você? O que Deus fez? O que Deus ordenou para você fazer nos dias de hoje? A palavra de Deus, eu estou esquecendo o versículo aqui, mas diz assim, que o mundo estava corrupto, a terra estava corrupta, o homem estava cheio de maldade. E ainda compara, depois, que foi bem depois, Sodoma e Gomorra. Quando Ló estava lá com a sua família em Sodoma, e Deus deu a ordem para sair dali, o que teve que fazer? O que aconteceu para que Ló saísse dali? O que teve que acontecer? O que o anjo fez? Pegou na mão deles. Pegou na mão dele e tirou ele dali. Houve um momento de força, né, amor? Não vamos esperar que o anjo vai pegar na nossa mão e tirar nós do que nós estamos vivendo hoje. Hoje é o tempo de decisão. Aquela época, Noé pregou para aquele povo e as pessoas riam dele, abusavam de um seu velho louco. É o mesmo que fazem comigo nas ruas, amor. Isso, eu coloquei até aqui. Isso que você está falando. É o mesmo que fazem o pastor Duarte, o missionário Duarte, nas ruas. É o mesmo que fazem quando nós saímos para pregar o Evangelho. É o mesmo que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse púlpito. É o mesmo, não muda nada. E o povo, eu creio que o povo certo pensava assim, vamos ver se for verdade mesmo, que ele está falando. Quando começar a chover, a verdade. Engano total. Nos últimos momentos, eu entro. Se for verdade, vou curtir minha vida mais um pouquinho. Eu vou fazer isso aqui. A Bíblia diz que eles casaram, se davam em casamento. Eles estavam curtindo a vida. Eles não estavam nem aí para a palavra de Deus. Não estavam nem aí para o que Noé, o servo do Senhor, falava. Indiferença. Amor, Né? lembrando de Jesus, e lembrou desse fato para Israel, ele foi bem enfático, diz assim será como nos dias de Noé a vinda do Senhor. Olha, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, para toda aquela situação da época de Noé, era só a carnalidade que reinava. Era comedeira e bebedeira. Muita uva, muita embriaguez, como diz assim, muita carne reinava. Casavam e davam-se em casamento. Então, Que diz que o homem era só carne. Só desejo da carne, paixões. só. Paixões, eu me apaixonei. Agora eu vou me entregar, eu me apaixonei. Nada que Deus tem para o homem, eles queriam. O mesmo está hoje. Comparado se a palavra de Deus começava falando no versículo, assim como nos dias de Noé, é hoje. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O tempo está próximo. Estamos apregoando a palavra de Deus. Está próximo. Alguém aqui tem dúvida que Jesus vai voltar? Eu não tenho. Alguém aqui tem dúvida que Jesus está perto de voltar? Não tenho. Não tenho. Então o povo achava Maranata, vem que Jesus. podia, vem Senhor Jesus. O povo achava que podia entrar de qualquer maneira e também no último momento. Qual é o meu último momento que eu tenho sobre a terra? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco, eu não sei. Poderá ser o meu último, ou seu último momento na terra. É verdade. Talvez seja hoje a última oportunidade, a última martelada de Noé na
Glória a Deus. E assim, quando deram-se uns 120 anos, começou a chover. Aquela chuvinha, talvez mansa no princípio, o povo ainda se ria, né? E o que Deus fez? O que Deus fez? Fechou a porta. Um anjo, a Bíblia diz que um anjo fechou a porta para o lado de fora. Fechou a porta do lado de Fora. Quem estava dentro não tinha como sair. E quem estava fora, muito menos entrar. Acabou a oportunidade daquele povo. O Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta. Pode ler para mim Gênesis de 6, de 11 a 13? Gênesis 6, de 11 a 13. A terra, porém, está corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Sim. E a porta se Fechou. 120 anos pregando a mesma palavra, batendo na mesma tecla, e o povo não se arrependeu. Não se arrependeram. É igual no dia de hoje. É igual. A palavra diz assim como no dia de hoje. Assim como no dia de hoje. Não está diferente? Está diferente? Tem alguma coisa diferente? Não. Cada um, né? Eu preciso estar preparado. Amor, posso comentar, professora, um pouquinho na espiritualidade da humanidade que não estão construindo sua arca em Cristo. O que aumentou nos dias da atualidade agora, em escala maior, é o que está nas minhas mãos. A prostituição virtual que impede as pessoas entrarem na arca, viu, meu amor? Aqui, os jogos que impedem as pessoas entrar na arca, as estrelas de Instagram, Facebook em exagero, viu, irmãos? Isto aqui, em grande escala, aumentou, principalmente, queridos, a prostituição virtual, que se tornou uma moléstia, uma praga. Então, aumentou em grande escala o pecado em aparelhos que está nas mãos da humanidade, para não deixá-los entrar e nem construir a sua arca em Cristo. Quando o Senhor Deus Eu que fechou agradeço. a porta, acabou uma coisa para aquele povo. O que acabou para aquele povo? O que tudo? Tá. O que acabou para aquele povo? A oportunidade. A oportunidade. Acabou a misericórdia. Encerrou, né, amor? Encerrou. Foram muitos anos de misericórdia. E hoje o Senhor fala comigo e com você. Vai acabar a misericórdia. Vai acabar. A porta vai fechar. E eu estou do lado de dentro ou estou do lado de fora, como aqueles muitas pessoas morreram. Milhares. Sem salvação. Não está diferente, mas não. Aleluia, meu Deus. Os dias da volta de Jesus estão sendo semelhantes, eu vou falar assim, aos dias de Noé. Vou perguntar de novo. De que a arca foi feita? Madeira. E de que material foi feita a cruz de Cristo? Madeira. Conseguem comparar a oportunidade de salvação? Sim. Aleluia. Qual é o maior pecado que o homem pode cometer? Qual o maior pecado que o homem pode cometer? A blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O maior pecado que eu e você podemos cometer cai por terra, né? É rejeitar a cruz. É rejeitar. Rejeitar a cruz. Rejeitar a graça do Senhor Jesus. É fechar os ouvidos para não ouvir a voz.
O Espírito Santo que fala comigo e fala com você também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus fechou a porta. Oh, E glória. acabou a misericórdia. E o juízo de Deus. O juízo de Deus não tem misericórdia. Não. Deus é amor. A palavra de Deus diz, mas ele também é fogo Consumido. Os dias da volta de Jesus estão sendo semelhantes aos dias de Noé. Nós estamos vivendo o quê? As mesmas coisas. Talvez não, com a internet, com muitas coisas, né, que nos consomem o tempo, que consomem, ao invés de nós estarmos fazendo uma coisa, nós estamos fazendo outra, ao invés de nós estarmos chegando perto do Senhor, nós estamos longe de Deus. Não estou falando que os irmãos estão fazendo isso, mas as pessoas estão assim. Pessoas estão assim. No verso 38 do capítulo 6 diz assim, porque assim como vivia no dia anterior ao dilúvio, vivendo normalmente, com indiferença. Ah, aquele velho louco, está nem sabendo o que ele está falando, né? E a palavra de Deus diz assim, e hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos Corações. não endureçais o vosso coração. Noé lançou a palavra do juízo. E hoje, a palavra de Deus lança, os pregadores lançam, os missionários lançam a palavra de juízo. Aleluia. Vamos construir a nossa arca, meu irmão. Vamos construir a nossa arca, meu irmão. Hoje é a oportunidade. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia, Jesus. O anjo não vai pegar você Glória pela a mão e te tirar dela. Ele não vai. Ele pode fazer isso. Pode. Mas a oportunidade é nossa. É verdade. A arca foi um testemunho da misericórdia de Deus. A palavra de Deus, a graça do Senhor, a morte do Senhor Jesus na cruz e sua ressurreição. É a nossa oportunidade hoje. Da mesma matéria que foi feita a arca de Noé, foi feita a cruz. Aleluia. É, meu Deus. Oh, glória a Deus. Você já deve ter lido na Bíblia, com certeza, ou visto, ouvido na Bíblia, ou visto em algum filme sobre Jesus. Como eles penduraram Jesus na cruz. Ele levou aquele madeiro até aquele lugar. Aleluia. Meu Para Deus. ser morto por mim, por você. Quando ele chegou ali, aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Quando ele chegou, aleluia, eles cravaram os pregos nas suas mãos. Deitaram ali o madeiro com ele, deitaram e cravaram os pregos. Lembra das marteladas? As marteladas de Noé na arca. As marteladas, aleluia, que o Senhor recebeu nas suas mãos. Olha aqueles pregos. Não é preguinho, não. Era um prego grande. Era grandão. Para machucar, para matar. Para matar. Será que eu estou pregando os pregos nas mãos de Jesus? Será que eu estou ordenando para pregar? Será que eu estou perdendo a minha oportunidade? Ao invés de sair pregando a palavra de Deus, eu estou pregando os pregos na mão do Senhor Jesus? Somos culpados. Mas Ele correu ali para nos salvar, para tirar toda a culpa,
para tirar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, oferecendo a sua vida de graça para me salvar e te salvar. Vamos aproveitar o momento, esse é o momento. Aleluia. Muitas vezes a gente prega, fala, e ninguém ouve, como nos tempos de Noé, ninguém está nem aí. Como o meu marido, né, falou do escudo relâmpago na rua. Eu estava com ele, de vez em quando eu estou com ele, vocês que já estiveram com ele já perceberam isso também. As pessoas vêm e vai, passa para cá, passa para lá, passa uma vez, passou duas vezes, né, vezes. E nem como se nada tivesse acontecendo. Assim está o estado de degradação das pessoas. De repente, aquele povo ouviu o barulho da chuva. O barulho da chuva está aqui para nós também. Jesus está voltando. Já pensou assim? Vamos fazer uma comparação? Se Noé tivesse aberto a portinha assim da arca quando já estava inundado e visse ali os corpos das pessoas, aí ele dissesse assim, é só uma comparação, meus irmãos, de nossos dias. Olhasse e disse, mas ali está minha mãe, ali é meu irmão, ali está meu primo, é meu primo lá. Morreu. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Fala aproximadamente quantas mil pessoas morreram nesse mundo? Eu não sei falar isso. Não há censo Não há censo. que revela, mas a gente entende, aqui, meu amor, participando dessa aula, milhares, né? Porque não eram poucos a população daquela época, mas também não tinham bilhões, como nos dias de hoje. O dilúvio foi em todo o planeta Terra. Agora só não me roubou, só foi lá, no caso. Foi. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão atentos. Sim. Glória a Deus, estão atentos à mensagem. Uma- Essa mensagem que Deus falou tanto comigo e fala comigo agora também. Aleluia, glória a Deus. Esta foi, professora, a maior catástrofe que a humanidade conheceu nos tempos de Noé. O maior derramamento que aconteceu foi o dilúvio, né? Que não chovia. E a Bíblia diz que as fontes dos abismos, então, em vez de vir de cima, também de baixo se romperam as fontes do abismo. Se romperam. Então aí a inundação foi muito mais rápida. E a palavra do Senhor diz, meu amor, que os mais altos montes da terra, não sei se você pesquisou aí, foram cobertos. Qual é o monte mais alto do planeta? O Everest. Até o Everest foi coberto. Os mais altos montes da terra. Você está aqui um pouquinho. Curiosidade bíblica, né, amor? E aqui, curiosidades bíblicas. Curiosidades bíblicas. E aqui em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, diz assim, Jesus falando, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que quer dizer isso? Todos atrairei a mim. Agora eu vou acabar de explicar o que você não falando antes. Quando Jesus levou aquele madeiro até mim. Comigo você. Eles pegaram aquela outra parte da cruz, que ainda faltava, e pregaram Jesus ali. Mas como se não dessem por satisfeitos, havia ali um buraco. Alguém já ajudou a puxar uma madeira, um poste, para colocar dentro do buraco? Eu já vi fazer isso. Já vi. Então eles foram e amarraram de um lado e de um outro da cruz. E um puxava de lá e outro puxava de cá. Para que aquele madeiro, E com impacto. entrasse ali no buraco, entrasse lá no buraco. E cada puxava que eles davam, eles rasgavam Jesus. Ai, meu Deus. Cada puxada que dava do lado de cá,
ou do lado de cá rasgado. Jesus. Aleluia, Deus. Morreste por mim, ressuscitaste. Jesus morreu por mim, por você, no madeiro. Aleluia, Jesus. Essa é a nossa oportunidade Glória a Deus. de olharmos para Ele, que foi levantado naquela cruz, para que olhássemos para Ele e sejamos salvos. Olha para mim, Glória a Deus. olha para mim, serei salvo. Essa palavra. Olhar para o Cordeiro de Deus, lembra daquele louvor da harpa? Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quem aí gosta do Zé da harpa? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E todos atraírem a mim. Diz 1 João 1, versículo 12. Jesus está ensinando aqui como os pecadores são atraídos a Ele. Você está sendo atraído a Cristo? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh Deus. Se eu for falar muito sobre aquele dia em que Jesus morreu para dar a sua vida por mim, eu não aguento. Eu não suporto. Ele morreu ali não só por mim, por você. Ele morreu drogado. Morreu para drogado. Ele morreu para que o drogado tivesse a oportunidade. Ele morreu pelas prostitutas para que elas tenham oportunidade. A arca Ele ainda. morreu pelos homossexuais para que eles tenham oportunidade. Verdade. Hoje, não endureçais os vossos corações. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quando Jesus foi levado ao Sinédrio, colocaram ele naquela parte da cruz que eu esqueci o nome, eu acabei de falar agora mesmo. E quando ele chega a outra parte da cruz, ele estava jogado no chão. E ele foi pregado ali. Que é a terceira vez que eu falo a mesma coisa. Por quê? Oh Deus. Aquela cruz fez metros e meio. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E eu atrairei todos a mim. A única esperança para mim e para você é o quê? A cruz do Calvário. É a minha única esperança. Em João 3,16 diz o quê? Alguém sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Aleluia. Para morrer por mim e por você. Deus enviou seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Para que nós não fôssemos condenados com a morte eterna. Mas uma pergunta que Samuel me fez: se a arca ficou ancorada. A arca não ficou ancorada. A arca flutuou. Ela foi feita para flutuar. Ela não ficou, não tinha árvore. Mas, para ancorar a arca, não tinha nada para ancorar a arca, não. Não tinha. Ela flutuou até aqueles 40 dias, 40 noites. Ele nasce, mas mesmo assim, ele ainda ficou esse cara dentro da arca, mas por volta de 1 ano, mais ou menos, né, o que diz a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele assume o seu pecado e o meu. Ele assumiu e ele assume o nosso pecado, a nossa culpa. Aleluia. Mas eu quero dizer que ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não tem sacrifício. Sem derramamento de sangue não tem salvação para nós. Vamos dar valor ao que o Senhor Jesus disse. Antes de morrer, ele disse: Tetelestai. O que é Tetelestai? Está Está consumado. Tetelestai. Está consumado. E agora eu digo uma coisa. A única maneira de você
falar que crê na palavra de Deus é testemunhando. A única coisa que também para nós cremos, que acreditamos mesmo na palavra de Deus, é nos arrependermos. Viver do Evangelho. Viver com Cristo. Os dias são os mesmos. Jesus morreu por tantas pessoas. No passado morreu por nós e morreu por aqueles que virão depois de nós. A mensagem é a mesma. Quantos anos tem? Pilatos pegou uma placa, mandou pregar uma placa, escrito na cruz: Jesus, Rei dos Judeus. Escrito ali em 3 línguas. Qual era a língua que foi escrito Jesus, Rei dos Judeus? Não? Hebraico, aramaico, latim e grego. Ah, tá. Hebraico, latim e grego. Sim. Hebraico, latim e grego. Não foi em aramaico. Não. Hebraico, que é a língua do Deus. Latim era a língua de quem? Italianos, Do Império romano. Romano. Na Grécia. E o grego era a língua universal. Assim como tem o inglês, que é a língua universal, naquela época era o grego. Por que eram as 3 línguas? Para que ninguém ficasse sem compreender. Por que estava crucificado? Oi? Posso perguntar? Para todo mundo saber que está sendo crucificado como Rei dos Judeus. Para você ver. Até nessa hora eles falaram a verdade. Jesus. Aleluia. O que significa isso? Isaías 45, 22, ainda estou com tempo? Tá, meu amor, 17 minutos. Isaías 45, 22 diz também: olhai para mim e sereis Salvos. vós e todos os Deus termos da terra. Decora isso. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra. As 3 línguas estão ao alcance da salvação para todos. A Bíblia também você pode ler em todas as línguas, aonde você estiver. Aonde tem alguém para escutar a palavra de Deus, porque a Bíblia entra ali, que seja um pedacinho, uma frase, ali está na língua que a pessoa tem. Então não há desculpa para não lermos a palavra. Ela está faz alcance na sua prateleira. Ela está em fácil alcance na sua mesinha de cabeceira. Ela está em fácil alcance na sua sala. Por que eu não vivo a palavra de Deus? Por que eu não olho para Jesus nos olhos e vejo que Ele morreu por mim, por você? E vejo que Ele morreu por mim. Olhai para mim. Olhai para Jesus. E seremos salvos. Mas não é só olhar, a palavra diz que não é só saber, não. Esse olhar aqui, o que Ele quer dizer? Olhar para mim. Leia a minha palavra. Tenha tempo comigo. Conversa comigo. Seleção. A oportunidade está aí para mim e para você. A oportunidade não é só para quem está me ouvindo, para mim também. Mas só nossa oportunidade. Aleluia. Vamos olhar para o Senhor Jesus, para que eu e minha família sejam salvos. Eu e minha família. Você quer que a sua família seja salva? Você quer que seus filhos sejam salvos? Você quer que seus irmãos sejam salvos? Olhe para a cruz. Porque nela vai refletir o rosto de Jesus no seu. Porque nela vai refletir no seu agir também, no seu testemunho, o Senhor Jesus. A cruz foi levantada para que nós fôssemos atraídos. Daquele jeito mais difícil, mais triste, ela rasgando a carne de Jesus. Digamos que você foi atraído por Jesus. Você foi atraído. E o que você vai fazer com
O que você vai fazer com isso? Eu quero contar aqui uma história bíblica que diz assim, que quando Felipe, nós podemos encontrar essa palavra do Senhor, na palavra de Deus. Quando Felipe achou o Messias, Senhor Jesus, ele chegou em Natanael e disse: eu encontrei aquele a quem Moisés e os profetas falaram. Eu encontrei Jesus de Nazaré. E o que Natanael disse? Pode vir alguma coisa daquele povo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe falou o quê? Vem e vê. Você pode convidar seu vizinho. Você pode convidar seu amigo. Você pode falar com todos. Na rua, você não é proibido, não. Aleluia. No Brasil não tem jeito de proibir falar do Senhor Jesus. A pregoar a cruz do Senhor, a ressurreição, a oportunidade. Vem e vem. Você pode falar para sua mãe: vem e vem. Vem, mãe, e vem. O seu filho: vem, meu filho, e vem. Seu amigo: vem e vem. E entra na arca, aproveita. Sim? E entra na arca. Vem, vem. Olha para Jesus e entra na arca. Vamos entrar na arca. Aleluia! Porque a arca hoje, a comunhão com o Senhor, Glória! com o Senhor, é congregar, como diz a palavra do Senhor. Os irmãos estão aqui congregando. Eu creio que muitos dos irmãos que estão ouvindo também congregam, porque ali nós nos fortalecemos uns aos outros com o nosso testemunho, fortalecemos uns aos outros com a palavra de Deus, com as nossas orações. Aleluia! Glória a Deus. O Santo Evangelho de Cristo diz que o Senhor não morreu em vão. Você sabe que o Senhor Jesus não morreu em vão. Quando a gente deixa para amanhã, ou para depois, eu vou parar com isso depois, é como se eu falasse assim para Jesus: o Senhor morreu em vão. Em vão, porque eu não estou aceitando. Mas glória a Deus, que para você e para mim não morreu em vão. Olhar para Cristo, para dizer que é salvo. Aleluia. Aleluia. Mostre a todos que Ele vive, que Ele ressuscitou e Ele vive. E faça um convite para você. Eu faço. Prepara-te, ó igreja, para encontrar-se. Como que é, versículo? Prepara-te, ó igreja, para encontrar-se com teu Deus. Senhor, Deus. Prepare-te, igreja, para encontrar com teu Deus. Assim como foram nos dias de Noé. Aleluia. E vem encontrar com o seu Deus. Essa oportunidade. Essa palavra é uma palavra de oportunidade. Pregando, eu li a madeira, pregando no madeiro, olhando para Jesus. A palavra de oportunidade é hoje. Ele foi erguido naquela cruz para que todos tenham a oportunidade de se salvar. Aleluia, de terem a salvação, de aceitarem a graça de Cristo. Ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém. Mas Ele espera assim, que você o aceite. Será que eu vou ouvir o som da trombeta de Deus? Será que eu serei alguém que vai ouvir o som da trombeta de Deus? Ou eu vou estar entristida com o mundo? Ou eu vou estar sobrecarregada com as minhas coisas? Ou eu vou estar trabalhando? Ou eu vou estar fazendo outras coisas que me alegram? Alegria momentânea, que não é a alegria do Senhor. Tirar a seda dos nossos ouvidos e ouvir a mensagem do Senhor hoje. Porque Ele vai olhar para você e vai falar o quê? Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, bendito meu Pai. Olha, tomai por herança o reino que nos está preparado para mim e para você. Desde a fundação do mundo. Então, que possamos olhar para a cruz de Cristo, para ser salvos. Que possamos ouvir
ouvir a voz enquanto é tempo. Não endureçai o nosso coração, para que possamos entrar nas portas, para que possamos estar ali e ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Amém? Glória. Essa mensagem que o Senhor teve para nós hoje, Aleluia. essa aula, glória a Deus. Espero que os irmãos lembrem do que nós só estudamos hoje. Em nome de Jesus. Glória. Amém? Glória. Glória a Deus. E a salva de palmas glorifica o Senhor.